Graça e paz, irmãos. Espero que vocês estejam todos bem. Vou pedir para você, aí de onde você está, você compartilhar esse link com mais pessoas. As palavras de Jesus, lá em João 17, dizem que conhecer Jesus é a vida eterna. No mundo de hoje, atualmente nós nos encontramos, muitos de nós, às vezes sem esperança, às vezes sem motivação, às vezes com medo. E o medo é uma das coisas que nos prende a essa realidade terrena, a isso que é palpável no momento, a isso que é corruptível no momento. Mas as palavras de Jesus nos ensinam que, enquanto há vida, há esperança. E se Jesus é a vida eterna, meu amigo, a esperança nunca morre, porque Jesus ressuscitou. Então que nessa noite, você, de onde você estiver, e eu também, nós aqui, nós possamos atrair a presença do Senhor, nós possamos mergulhar no rio dele, nós possamos entronizar o Senhor Jesus, que é a nossa esperança, que os nossos olhos, que os nossos corações, que o nosso entendimento seja voltado a olhar para o Senhor Jesus, porque Ele é o firme fundamento da nossa fé, porque Ele é a rocha inabalável, porque Ele sempre foi, Ele é e Ele sempre será Deus e soberano sobre toda a criação, sobre toda a terra, sobre tudo que existe. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, eu daqui, o Luca e você de onde você estiver. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. E nós engrandecemos o Seu nome porque o Senhor faz coisas maravilhosas. E, Senhor, nós não nos alegramos somente pelo que o Senhor fez, que talvez nos deu momentos felizes, mas nós nos alegramos pelos processos que o Senhor nos permite passar, Pai. Porque nos processos o nosso caráter é moldado, nos processos nós somos provados, nos processos é revelado aquilo que é abalável em nós, para que isso seja retirado, para que isso caia e para apenas o inabalável fique. E, Senhor, se existe algo inabalável, isso é a Sua palavra, isso é a verdade, isso é Jesus nas nossas vidas. Então, Pai, em nome de Jesus nós clamamos, atrai os nossos corações para olhar para Jesus. Senhor, que em nome de Jesus, a nossa concepção de mundo não fique presa a essa realidade corruptível, mas que os nossos olhos estejam voltados para a eternidade, aonde não há dor, aonde não há choro, aonde não há lamento, mas aonde nós podemos contemplar todos os dias das nossas vidas a face adorada de Jesus. Senhor, nós não nos contentamos com esse tempo, Senhor. Existem muitas pessoas que nesse momento podem estar sofrendo, chorando pela perda de entes queridos, mas, Pai, nós clamamos em nome de Jesus que o Seu Espírito possa tocar essas pessoas. As Suas palavras, Jesus, foram de que eu irei ao Pai, mas enviarei outro Consolador e Ele testificará de mim. Nós clamamos, Espírito Santo, que nessa noite o Seu amor preencha os corações, testificando de Jesus, testificando da graça salvadora de Jesus, testificando do amor incondicional, incorruptível, o amor do qual nós não podemos ser separados, porque nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem as coisas desse mundo, nem, Pai, os anjos, nem a profundidade, nem a altura podem nos separar do amor de Deus que está no Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse amor incondicional e nós clamamos, Pai, nos preenche com esse amor e nos atrai para o Senhor, para que assim como aquela mulher que quebrou um vaso nos Seus pés, Pai, ela muito amou o Senhor porque ela primeiro recebeu o Seu amor. Então que nessa noite, Pai, nós ao receber mais do Seu amor, nós possamos nos derramar diante da Sua presença, nós sejamos atraídos ao Senhor, nós sejamos, Pai, levados, a nossa confiança seja levada a Jesus Cristo, aonde não há sombra de variação alguma. Pai, que em nome de Jesus essa seja uma noite em que a nossa esperança seja renovada, que essa seja uma noite, Pai, em que a nossa esperança seja renovada, porque nós olhamos para o Senhor. Vem nos atrair, Jesus.
Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença, que eu preciso, e a tua presença é o meu maior valor, atrai o meu coração, atrai o meu coração, é tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso, e a tua presença é o meu maior valor, tua presença, é tua presença, é tudo que eu preciso, e a tua presença é o meu maior valor, atrai o meu coração, atrai o meu coração, é tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu
posso te tocar, atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero, Jesus. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Mergulhar mais profundo em ti. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte,
fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. 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 Sim, tu és. Derrama do teu rio aqui. Derrama do teu rio aqui. Queremos fluir mais e mais da fonte das águas da vida. Vem fluir em nós. Queremos sim. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eterno és. Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Como é bom estarmos mais uma vez juntos para exaltar o Rei Jesus. Eu quero ler uma passagem bíblica com você, que está em Malaquias capítulo 3 e verso 18. Malaquias 3, 18. Diz o texto: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O profeta Malaquias, ele está citando sobre uma diferença que será perceptível, será visível. Nos últimos dias acontecerá uma diferenciação, assim como nos dias passados. E que diferenciação é essa? Entre justos e ímpios, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Esse texto é um forte alerta e serve como termômetro para medir as intenções do coração humano. Pessoas que servem a Deus e não a si mesmas, elas sempre se colocam à disposição de Deus e dos seus propósitos. Ao contrário disso, pessoas que servem a si mesmas ou servem a outros propósitos, elas jamais se colocam à disposição de Deus. Então, o que o profeta Malaquias está ensinando é a diferenciação que será percebida, será discernida por aqueles que andam com o Senhor. Então, estes são os dias que o profeta disse que nós vamos perceber, nós vamos notar. E a pergunta que compete a nós fazermos aqui é: qual o tipo de testemunho, qual o tipo
de estilo de vida que nós estamos vivendo. Um estilo de vida ímpio ou um estilo de vida justo. E isso não é comprovado pelo que eu vou falar, não é comprovado pelo que eu falo, mas é comprovado pelo meu estilo de vida, pelas minhas preferências, pelas minhas escolhas. Jesus disse que nós devemos buscar o reino e a sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Está em Mateus 6,33. Então, ter um estilo de vida justo, ser diferenciado como justo, não está associado ao que eu falo, mas está associado ao meu estilo de vida. Com essa palavra eu quero convidar você a orar. E nesse momento nós vamos orar também pelas nossas contribuições. Eu quero orar pela sua vida, eu quero declarar que como justos, como pessoas que estão envolvidas nos propósitos de Deus, as nossas finanças também servem ao reino de Deus, servem aos propósitos que Ele já estabeleceu. Então, se você é alguém justo, demonstre isso na prática, viva esse estilo de vida na prática, que isso não seja apenas palavras proferidas por nós, mas um estilo de vida completamente cristão. Eu quero te convidar a separar o seu dízimo e a sua oferta, e nós vamos orar neste momento. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado por esta ocasião. Te rendemos graças porque em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é justo, é fiel. A base do teu trono é justiça e fidelidade. E como teus servos, nós queremos ser diferenciados no tempo presente como justos, como pessoas que têm um estilo de vida completamente modificado pelo poder da sua palavra. Ó Deus, nós pedimos por cada pessoa que neste momento enfrenta desafios, enfrenta dores, enfrenta angústias, enfrenta aflições, e que, Senhor, de todo o coração ama-te e quer viver um estilo de vida justo, íntegro, fiel. Pai, em nome de Jesus, que venha sobre estas vidas consolo, que venha sobre estas vidas o poder do alto, que venha sobre estas vidas revelação do Espírito Santo, que venha sobre estas vidas disposição para viver um estilo de vida que te agrade, ó Deus. Não queremos ser diferenciados apenas pelo que falamos, mas queremos ser diferenciados também pelo que nós vivemos. Por isso consagramos a Ti os dízimos, as ofertas de amor, cada atitude de desprendimento da Tua igreja, do Teu povo, destas pessoas que nos acompanham e que fazem contribuições generosas para o Teu reino, demonstrando assim que elas estão envolvidas com o Teu plano, com o Teu propósito e com a Tua missão. Pai, nós consagramos a Ti cada oferta, cada dízimo, rendemos graças ao Senhor e Te agradecemos por todas as colheitas que o Senhor já providenciou para todos nós. Oramos em gratidão e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, vai aparecer neste momento os nossos dados bancários e também uma imagem, que é o QR Code. Então você pode aproximar o seu celular desta imagem que vai aparecer na sua tela e também vai aparecer os nossos dados bancários para que você faça uma transferência, para que você faça uma escolha do banco que for mais conveniente para você e que você consiga completar a sua contribuição neste momento. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é bom. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui,
agora somos 2 ou 3 ou mais, encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tu és santo, 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 santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro como tu. E não há outro como tu. E não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há na terra nem no céu quem se compare a ti, Jesus. Meu desejo é permanecer. Meu desejo é permanecer em ti, Jesus. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Nós te amamos, sim. E eu te amo, te desejo mais que o ouro e Yeshua. E eu te amo
Glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor para todos sempre. Queridos, com muita alegria e satisfação, eu informo que nós estamos chegando no 21º episódio do Contagem Regressiva, esta série de 21 mensagens voltadas ao Apocalipse, estudando capítulo por capítulo do Apocalipse. Nós começamos no dia 6 de fevereiro, estamos encerrando hoje, dia 25 de junho. Então foram 21 quintas estudando o Apocalipse, capítulo a capítulo, e hoje eu quero, com a graça de Deus, te mostrar uma cronologia do Apocalipse, uma sequência de fatos que vai trazer luz e esclarecimento, vai te posicionar e me posicionar melhor no momento que nós vivemos histórico, no momento que nós vivemos como sociedade, para discernir os tempos. A palavra de Deus, ela ensina sobre a importância de discernir os tempos. Então, nós queremos passar esta visão cronológica do Apocalipse. Qual é a sequência dos fatos que nós viveremos? Na semana passada, nós apresentamos aqui 11 características do novo céu e da nova terra. E nessas 11 características, nós percebemos que o novo céu e a nova terra estarão conectados. A nova Jerusalém desce do céu como uma noiva ataviada, preparada para o seu noivo. Então, viveremos o novo céu e a nova terra, que é uma perfeita conexão dos céus e terra aqui na terra. Então, essa promessa de Deus, nós podemos acompanhar e observar nesse penúltimo episódio, e caso você não tenha assistido, eu te convido a ir no vídeo da semana passada, no episódio 20 de 21, para acompanhar essas 11 características do novo céu e da nova terra. E hoje eu quero te mostrar uma visão cronológica, ou seja, uma visão sequencial do cumprimento profético e do fim dos tempos. Um dos assuntos mais falados na Bíblia é sobre a volta de Jesus. Então, quando falamos sobre uma sequência de fatos, uma ordem cronológica dos fatos, nós precisamos levar em conta isso também. A volta de Jesus é um dos assuntos mais comentados na Bíblia, muito antes dele surgir, muito antes de Jesus surgir, já no Antigo Testamento, ele já era anunciado. E com o surgimento de Cristo, essa expectativa foi aumentada, estabelecida e ampliada. Então, esse tema, a volta do Messias, a sua vinda gloriosa, é um tema que a Bíblia se ocupa muito. 25% da Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Esse é um número bastante expressivo. Quer dizer que 1/4 de toda a Bíblia aborda a questão do regresso de Jesus, e todas as profecias sobre a volta de Jesus já se cumpriram. O que isso quer dizer é que todos os sinais, todos os pontos bíblicos, as revelações bíblicas que apontam para a volta de Jesus já se cumpriram. E por já terem se cumprido, nós temos uma necessidade maior de discernir, de observar, de perceber em que momento nós estamos vivendo. Por isso, nós apresentaremos o Apocalipse, a visão do fim dos tempos, de uma forma sequencial. Para cada profecia sobre a primeira vinda de Jesus, existem 8 profecias falando sobre a sua segunda vinda. O que isso quer dizer? A primeira vinda de Jesus em carne como Messias, que não foi reconhecido por a grande maioria dos israelitas, essa vinda foi anunciada muito pelos profetas, mas para cada anúncio de um profeta falando sobre a primeira vinda de Jesus, nós vamos encontrar 8 profecias falando sobre a sua segunda vinda, ou seja, a vinda gloriosa do Messias, tá certo? Então, a pergunta que nós queremos fazer para iniciar
a apresentação dessa sequência de fatos é, primeiro, onde estamos? Em que momento estamos? Hoje, 2020, mês de junho, dia 25, em que momento nós estamos? Nós estamos vivendo já há algum tempo o que a Bíblia chama de princípio de dores. O que o próprio Senhor Jesus anuncia como princípio de dores. Então, cronologicamente falando, estamos vivendo o princípio de dores. Veja o que está escrito em Mateus 24, do 4 a 6. Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer, fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Versículos 7 e 8 de Mateus 24. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos, tremores de terra, e essas coisas serão como o princípio de dores ou as primeiras dores de parto. Perceba que Jesus anuncia uma sequência de sinais, e nesses sinais ele diz que vai surgir falsos messias, ele diz que vai surgir rumor de guerra, ele diz que vai surgir nação contra nação, reino contra reino, vai surgir fome, escassez de alimento em muitos lugares, tremores de terra, ou seja, fenômenos da natureza, mas essas coisas ainda não é o fim. E Jesus chama este momento de princípio de dores, ou seja, um momento que nós vivemos, onde todos esses sinais são observados na sociedade, se refere ao princípio de dores. Então hoje, como ponto de partida, eu quero te mostrar, estamos no princípio de dores. Segunda pergunta e segundo momento do cumprimento das profecias, o que acontecerá depois dos princípios de dores? Qual é o próximo passo? O próximo passo é uma guerra de proporção mundial. Preste muita atenção nisso. No começo deste ano, no mês de janeiro, nós vivemos a possibilidade de uma terceira guerra mundial, porque os Estados Unidos, por uma ordem do seu presidente, através de um ataque, assassinou, matou o general mais importante do Irã. E isso deixou o Irã em fúria e surgiram rumores de uma guerra de Irã e seus aliados contra Estados Unidos e os seus aliados. Agora, depois da pandemia, nós vivemos de novo rumor de guerra, porque a China e os Estados Unidos está meio que investigando a responsabilidade da China nessa pandemia de proporções mundial. A China oculta dados, oculta informações, não é completamente transparente nos seus relatórios. Então, perceba que em menos de 6 meses, nós temos 2 rumores de guerras, tá certo? Então, depois do princípio de dores, o que vai acontecer? Vai acontecer uma guerra de proporção mundial, o que alguns estudiosos da Bíblia chamam de a terceira guerra mundial. Todos os países do mundo, direta ou indiretamente, serão afetados. Então, antes do arrebatamento da igreja, nós, a Igreja de Cristo, veremos o surgimento dessa terceira guerra, veremos o surgimento dessa guerra de proporções mundiais e veremos também o surgimento do anticristo, tá certo? E veremos essa disputa do anticristo e os seus aliados contra Israel, tentando atacar Israel. No capítulo 38 e 39 de Ezequiel, aparece lá a batalha de Gog e Magog. Gog é um líder principal da terra de Magog. E quando a gente olha esses nomes antigos dessas nações que aparecem lá em Ezequiel 38, nós percebemos que os territórios dessas nações antigamente
hoje, atualmente, são as nações cujo território pertence à Rússia, ao Irã, à Turquia, à Síria, à Etiópia e outras nações árabes, que, biblicamente falando, Ezequiel 38 e 39, vão se reunir, formar uma coalizão, uma aliança de nações para atacar Israel. Só que Israel vai ser socorrida de forma sobrenatural. Deus vai intervir de forma sobrenatural para socorrer Israel. Então, a igreja antes do arrebatamento, vai ver o surgimento desta guerra de proporções mundiais, de proporções escalonadas, que vai ter grande impacto na história humana. E vai ver também o surgimento do anticristo, que vai costurar um acordo de paz para pôr fim a essa terra. Então nós estamos no princípio de dores, e o segundo passo é ver o surgimento dessa guerra de proporções mundiais. A Bíblia diz em Ezequiel 38 e 39, que esta guerra vai ser tão severa, que todos estarão envolvidos, todas as nações do mundo estarão envolvidas de alguma maneira, e que 6 meses vai ser o tempo necessário apenas para enterrar os mortos. Então preste atenção nisso. Depois você pode ler com calma Ezequiel 38 e 39, e você vai ver que 6 meses vai ser o tempo necessário somente para enterrar os mortos, como resultado dessa guerra de proporções mundiais. E aí vem uma terceira pergunta na sequência: quando essa guerra acabará? Esse é o terceiro momento. Quando esta guerra acabará? Ela acabará após um acordo de paz ser firmado. Então veja, primeiro ponto, estamos no princípio de dores. Segundo ponto, teremos uma guerra de proporções mundiais. Terceiro ponto, essa guerra vai acabar quando for estabelecido um acordo de paz. Esse acordo de paz será firmado pelo anticristo. Ele vai ser o grande influenciador para que esse acordo de paz seja firmado. E esse acordo de paz vai envolver as 3 principais religiões do mundo, ou seja, judaísmo, cristianismo e islamismo, ou os muçulmanos. Então, esse acordo de paz que será costurado pelo anticristo vai promover com força o movimento ecumênico. As 3 principais religiões do mundo se unirão. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo se unirão para fazer parte desse acordo de paz que foi liderado, capitaneado pelo anticristo. Então, a igreja verá o surgimento do anticristo e a igreja presenciará o acordo de paz que vai ser estabelecido, com tempo definido. Um acordo de paz que vai durar 7 anos, ok? Veja o que diz Daniel capítulo 9 e verso 27. Esse rei, ou seja, o anticristo, fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando acabar a metade desse tempo, ou seja, 3 anos e meio, ele acabará com sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror ou a abominação desoladora será colocada no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Perceba, o propósito de Deus vai permitir que o anticristo lidere e estabeleça esse plano, esse acordo de paz para terminar essa guerra de proporções mundiais. Terminada essa guerra de proporções mundiais, nos 3 anos e meio da primeira parte desse acordo de 7 anos, o anticristo vai se revelar como um pacificador. O anticristo vai atrair muitos judeus para ele. Só que no meio, quando terminar esses 3 anos e meio, ele revela realmente o seu caráter. Como nós já estudamos aqui no Contagem, o caráter bestial. Ele é apresentado em Apocalipse 13 como a besta
que surge do mar, ou seja, a besta que surge das nações da terra. As nações da terra vão proclamar, vão reverenciar, vão reconhecer a liderança do anticristo. Então, depois desses 3 anos e meio, ele vai se assentar no templo, vai exigir adoração, vai cessar os sacrifícios que os judeus oferecem continuamente, e aí os judeus vão reconhecer que ele não é o Messias, porque o Messias não faria parar os sacrifícios permanentes. A quarta pergunta que a gente quer fazer para continuar essa sequência: o que acontecerá após o acordo? Nós já vimos 3 pontos. Primeiro, que estamos no princípio de dores. Segundo, que vai surgir uma guerra de proporções mundiais. E terceiro, que o anticristo vai liderar o estabelecimento de um acordo de paz. E após o estabelecimento desse acordo de paz, vem o 4º passo, o 4º ponto. E qual é o 4º ponto? O arrebatamento da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Acontecerá o arrebatamento da igreja, que não é e não deve ser confundido com a segunda vinda em glória de Jesus. Veja, esse arrebatamento da igreja, ele não deve ser confundido com a segunda vinda de Cristo. Como eu disse no princípio, para cada profecia sobre a primeira vinda de Jesus, existe 8 profecias para a sua segunda vinda. E esta segunda vinda é a vinda em glória, não é o arrebatamento da igreja. A segunda vinda em glória se cumpre com aquele texto que diz que todo olho o verá. No arrebatamento, nem todo olho o verá. Ou seja, apenas a igreja perceberá e será arrebatada. Então, no arrebatamento da igreja vai acontecer o encontro de Jesus com os salvos nos ares. E a segunda vinda gloriosa de Jesus, ele virá na terra. Como diz o texto sagrado, a profecia, que vai pisar no Monte das Oliveiras, ok? Ele vai descer a terra. O arrebatamento da igreja é a igreja que sobe para os ares. A segunda vinda em glória de Jesus é ele voltando com os santos e os anjos, e Jesus pisando no Monte das Oliveiras. Então, nós precisamos diferenciar. Nesse 4º momento, depois do arrebatamento da igreja, como eu disse, haverão 3 anos e meio de adaptação para que a marca da besta promovida pelo anticristo, ela seja devidamente aceita pelas nações da terra. Então as nações da terra vão se habituar, vão se familiarizar, vão se adaptar à proposta do anticristo, e a proposta da marca da besta, ela vai ser bem aceita, bem digerida. Essa plataforma toda já está sendo montada, como nós já aprendemos aqui no Contagem Regressiva, pelo espírito do anticristo que já está operando. O homem do pecado, ele ainda não foi revelado, mas o espírito do anticristo já está operando, já está preparando essa plataforma mundial. Então, o anticristo vai ter uma influência tamanha que, quando ele propor a marca da besta, propor essa questão de estabelecer uma moeda única, um governo único, essa proposta vai ser muito bem aceita pelas nações da terra. Inclusive, os judeus vão crer que o anticristo é o Messias. Então, esse é um ponto que vai acontecer no 4º lugar, ou seja, na 4ª sequência dessa ordem cronológica do Apocalipse. Então, ele vai entrar no templo e vai ser reconhecido como Messias pelos judeus. Os judeus o reconhecerão como Messias. Acompanhe comigo o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 4 e 8. Ele será, ou seja, o anticristo, será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo
vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Então, o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Glória a Deus! O que esse texto está revelando é que, por maior que seja a operação da maldade, da iniquidade, por maior que seja a influência do anticristo, o Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca, com a sua gloriosa presença. Então, a igreja, neste momento, estará observando esse movimento junto com Cristo, porque ela já foi arrebatada, e aqui na terra toda essa movimentação está acontecendo, né? O anticristo assentado no templo de Deus, exigindo adoração, sacrifício e reconhecimento que ele é uma divindade. Jesus chama essa posição do anticristo de abominável desolação, e eu quero ler isso com você em Mateus 24, versículo 15, no sermão profético. Jesus falou sobre isso. Veja o que está escrito. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror, ou a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. Ou seja, o próprio Senhor Jesus conecta esse momento de 2 Tessalonicenses, que Paulo diz que o iníquo vai se assentar, vai exigir adoração, vai estar no templo de Deus. Jesus, ele diz que esse fato é a abominação desoladora, ou o grande terror, e ele conecta isso à profecia de Daniel, conforme Daniel tinha dito e ficou registrado no livro dele, no capítulo 9 e verso 27. Então, nesse momento, começa uma perseguição do anticristo contra Israel e contra todos aqueles que se levantam contra ele. Então, depois daqueles 3 anos e meio primeiros, o anticristo vai se revelar, vai se revoltar, o seu caráter bestial, animalesco, vai ser revelado, conforme está escrito em Apocalipse 13, e nesse momento o anticristo e seus aliados vão perseguir Israel mais uma vez. Nesse momento, irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse 9,16 que 200 milhões de soldados virão contra Israel. É muita gente. Pense comigo, o Brasil hoje tem mais de 208 milhões de habitantes. 200 milhões, praticamente mais do que, quase um Brasil, de soldados indo contra Israel. Israel, geograficamente falando, o território de Israel é menor do que o estado do Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Pense comigo nesse cenário. 200 milhões de soldados contra Israel em um lugar específico, o Vale de Armagedon. Está lá em Apocalipse 9,16. E nesse momento, mais uma vez, Jesus irá vencê-los. Os judeus vão se converter porque vão reconhecer a vitória que Jesus estabeleceu para a nação de Israel, e as nações da terra serão julgadas nesse momento. Então, nós estamos falando que esse quarto momento é o momento do arrebatamento e a sequência de fatos que acontecem logo após o arrebatamento. Em quinto lugar, e a quinta pergunta que aparece aqui para a gente se posicionar nesse quinto passo, após essa vitória de Jesus, o que acontecerá? Qual vai ser o próximo desdobramento? E aí vem o milênio. No milênio, Jesus estabelece uma vida de relacionamento e de intimidade com todos os redimidos, todos os que se encontraram com Cristo nos ares, foram arrebatados, todos os que foram ressuscitados depois que morreram, eles receberão corpos glorificados e viverão com Cristo
a eternidade. Agora olha que interessante, Satanás, no estabelecimento do milênio, ele é preso por 1000 anos. A gente estudou isso em Apocalipse 20. E depois desse período de 1000 anos, Satanás vai ser solto e mais uma vez vai influenciar as nações da terra para mais uma guerra. Perceba isso? Já estamos falando de 3 guerras depois do princípio de dores. 3 guerras. E essa última influência de Satanás sobre as nações da terra será literalmente a última. Não haverá mais influência de Satanás depois disso. Acompanhe comigo Apocalipse 20, versículos 7 e 8. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Versículo 9. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde a besta, que é o monstro, e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, dia e noite. Ou seja, nós percebemos que nessa guerra final, mais uma vez, a intervenção de Deus é percebida. O sobrenatural de Deus entra em ação. Desce fogo do céu, fogo e enxofre. E Satanás é vencido e lançado no inferno, no lago de fogo e enxofre, onde já estavam o falso profeta e onde já estava o anticristo. Depois disso, depois desse momento, acontecerá o juízo final. E no juízo final, todas as pessoas que morreram sem a salvação, elas serão ressuscitadas para serem condenadas ao inferno, porque elas não receberam a salvação em Jesus. Então, o juízo final, ou o juízo do grande trono branco, ele é um juízo destinado às pessoas que morreram condenadas, morreram sem reconhecer Jesus, sem se relacionar com Jesus. Então essas pessoas vão ressuscitar para a vergonha eterna. Apocalipse capítulo 20 é muito específico nisso, e essas pessoas também serão lançadas no inferno. Veja o que diz o versículo 11 e 12 do capítulo 20 do Apocalipse. Então vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também vi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Versículo 13. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele, a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, ou seja, a morte eterna. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Ou seja, quem não participou da salvação em Jesus, quem não se relacionou com Jesus, quem não creu que Jesus é a provisão de Deus para redimir a humanidade, para libertar a humanidade da condenação do pecado,
os seus nomes não foram escritos no livro da vida, e essas pessoas foram sentenciadas ao lago de fogo e enxofre, ao inferno, junto com Satanás, junto com o falso profeta e junto com o anticristo. Então, este é o quinto momento. E após este quinto momento, nós temos a última sequência de fatos. E essa última sequência de fatos, nós conseguimos responder através da pergunta: e após o juízo? E após o grande trono branco? O que vai acontecer? Literalmente, finalmente, vai ser inaugurado o que nós chamamos de tempos eternos. Então, o capítulo 20 do Apocalipse mostra pessoas eternamente distantes de Deus num lago de fogo e enxofre. Mas também, como é inaugurado o tempo eterno, vai mostrar pessoas que viverão eternamente em novos céus e nova terra. Um lugar de paz, um lugar de harmonia. A nova Jerusalém estará na terra. Jesus governará para sempre. E os redimidos ou os remidos viverão eternamente com Ele. Glória a Deus. Coisa linda, que extraordinário perceber essa verdade bíblica. Veja, não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais tentação, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas de sofrimento. É o que está escrito no versículo 4 de Apocalipse 21, acompanhe comigo. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aleluia! Glória a Deus! O que esse texto quer dizer? Que aquilo que provocava dor, sofrimento, agonia, angústia, aflição já passou. Não haverá recordações de tristeza, de agonia, porque o objetivo final é o conhecimento relacional, eterno e permanente com Deus. Glória a Deus. O objetivo final da criação do novo céus e nova terra é que todas as pessoas se relacionem de forma íntima, de forma pessoal, de forma eterna, permanente com Deus. E João capítulo 17, o escritor, o apóstolo João, que escreveu esse evangelho, ele disse: a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Então, o que é a eternidade para os salvos? A eternidade é uma contínua expressão de relacionamento relacional com Deus, conhecendo a Deus de forma revelada, de forma profunda, de forma íntima, como nós nunca o conhecemos. Isto será glorioso, isto será extraordinário. Então, eu quero encerrar mostrando a você essa sequência, novamente, de 6 passos, que mostram cada uma das evoluções, em que momento nós estamos. Eu quero que você entenda isso. Nós estamos no princípio de dores, primeiro passo. Depois do princípio de dores haverá uma guerra de proporções mundiais. Depois disso será estabelecido um acordo de paz. Esse acordo de paz foi liderado pelo anticristo e uniu nações contra Israel. Depois do acordo de paz haverá o arrebatamento da igreja, que é o 4º passo. Uma sequência de fatos acontecerão. E depois do arrebatamento da igreja é estabelecido o milênio. Depois que Satanás é vencido pela primeira vez, preso, acorrentado por 1000 anos. E depois do milênio, nós temos os tempos eternos, a inauguração dos tempos eternos. Oh, aleluia! Eu quero terminar
lendo com você Apocalipse 22, que é o último capítulo. E eu quero ler alguns versículos. Vou começar com o versículo 7 de Apocalipse 22. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12, ele repete, Jesus repete: eis que cedo venho, e o meu galardão, ou a minha recompensa, está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade de Jerusalém pelas portas. Uau! Versículo 16 de Apocalipse 22. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E eu encerro lendo o último versículo. Aquele é o versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Querido, você que nos acompanhou durante essas semanas, estudando o Apocalipse capítulo por capítulo, foram 21 quintas, e como foi precioso demais aprender a palavra de Deus, nos abrir para essas verdades de Deus. O que eu quero te convidar nesse momento é: faça um compromisso com Jesus. Não fique de fora de tudo que está para acontecer. Perceba os sinais, perceba a configuração da sociedade, do mundo presente, que está apontando para o fim dos tempos, mas não se desespere. Este é só o princípio de dores. Ainda haverá o início de uma grande guerra de proporções mundiais. Então esse é o tempo de você estabelecer uma aliança, um pacto, um acordo. Este é o tempo de você ir a Jesus. Veja, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Não resista a este amor. Não relute contra este amor. Vale muito a pena você corresponder a este amor. Permita esse amor te constranger, este amor te modificar, este amor te limpar. A palavra diz que nós somos purificados pela verdade, e a palavra é a verdade. Somos santificados nesta verdade. A palavra é a verdade. Jesus é a palavra. Então quero te convidar nesse momento a orar comigo. Coloque a sua mão sobre o teu coração. Você que quer fazer um compromisso com Jesus, quer entregar sua vida a Ele, quer andar com Ele de todo o coração, reconhece que Ele é o perdoador dos seus pecados. Eu quero te convidar a orar comigo. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado por cada palavra que o Senhor nos ministrou nessas 21 semanas. Reconhecemos, Senhor, que estamos no momento crucial da história humana. Obrigado por podermos viver o privilégio deste tempo. Este é o princípio das dores. Cremos, Senhor, nos teus livramentos, no teu cuidado. Nós somos a tua igreja, somos o teu povo, e tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. E aqui, juntamente comigo, nessa transmissão, muitas pessoas fazem um compromisso contigo, porque eles sabem que se forem fiéis até a morte, eles receberão a coroa da vida, Senhor.
Por isso, Pai, em nome de Jesus, alegra estes corações. Espírito do Senhor, incendeia os nossos corações, aumenta a nossa expectativa pelo teu regresso, Jesus. Que nenhuma circunstância da terra nos confunda, nos distraia, nem a pandemia, nem as escassez, nem a espada. A tua palavra diz que não é a espada, não é a fome, não é o perigo, não é a nudez, não é a altura, não é a profundidade, não é a largura, não é o comprimento. Nada pode nos separar do teu amor. E nós declaramos isto, Jesus: nada nos separa do teu amor. Obrigado pela tua presença em nós. Obrigado por cada pessoa que é renovada, restaurada. Obrigado, Senhor, pela chama da expectativa que foi acesa nesses 21 dias. Nós te damos graças, entregamos todo o louvor, todos os resultados, entregamos todas as vidas, toda a glória, eternamente ao Senhor. Seja louvado o teu nome. Nós oramos, te agradecemos e concordamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente.